Freira, Igreja Mãe. Seja bem-vindo a mais esse encontro, em nome de Jesus. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. Senhorita, hoje é forte. Ok, eu quero começar citando o Salmo 150, versículo 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Alexandra Fortunato, paz de Cristo. Se você está vivo, se você tem fôlego, essa é uma noite para você louvar o nome do Senhor. Bispo já está online. Sim, falei com ele ainda há pouco. Hoje nós temos a participação da Samara, que vai cantar uma canção ao Senhor, e logo depois o nosso presidente, Bispo Abner Ferreira. Que honra, que privilégio e que nervosismo para conversar. Me faltam até as palavras, mas é uma alegria, uma honra. Hoje o pastor Giovanni está inspirado. Rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Samara deve estar online já podemos chamar. Samuel, eu queria cantar mais, mas eu vou deixar a Samara fazer isso. Vamos aqui ver por onde anda a Samara. Vamos chamar a Samara aqui. Samara Sami, oficial? Não é esse o dela? Não é esse. Vou chamar a pessoa errada, rapaz. Volta, Samuel. Volta, Samuel. Eu, Samara Santos. Tem vitória, mas tem luta também. Eu preciso desse celular. Oi! Olá, paz do Senhor, tudo bem? Paz, tudo ok, tudo bem. Olha, quase que eu chamo a Samara errada, hein? Samara Sam ia cantar no seu lugar. Muito bem. Ô, Samara, vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntas rápidas aqui. Você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Vila Sapê. Vila Sapê. Pastor João Marinho, que é, inclusive, um dos vice-presidentes do nosso campo aqui, da Igreja Matriz, da Igreja Mãe. Deus abençoe. Um abraço para o pastor João Marinho e todo o pessoal de Vila Sapê. Você canta há quanto tempo, Samara? Bom, eu canto desde 2011, há 9 anos, né? Eu sempre cantei na igreja durante esse tempo e depois disso eu não parei mais. Não parou mais. Louvado seja Deus. E eu me lembro que você ganhou um concurso de música num congresso nosso. Foi 2015 ou foi 2017? Você lembra? Foi 2017. 2017. Você cantou, venceu o concurso. Eu me lembro que tem uma foto histórica, você nos braços da região lá, Marcelo Nadez ali celebrando. E qual é a emoção de não apenas cantar com a casa lotada, mas vencer um concurso no meio de tanta gente? Então, foi uma experiência muito nova para mim. Eu confesso que eu fiquei morrendo de vergonha, morrendo de nervosismo, mas foi uma experiência em que Deus, ele falou muito comigo. Ali eu pude ter certeza do chamado que Deus tinha na minha vida. Eu já sabia, né? Mas ali eu pude ter a certeza de que Deus realmente estava provando aquilo que eu estava fazendo, que era cantar, que era levar a minha voz a multidões e, né, evangelizar pessoas cantando. Através da voz. Glória a Deus. Que você não pare. Nós já tivemos aqui outras pessoas, outros adolescentes. Eu sei que você agora já faz parte do grupo da juventude, mas trabalha conosco, é secretária de uma das regiões. Então você vai cantar que música hoje, para louvar o nome do Senhor? Eu vou cantar Faça Morada, do coral. Faça Morada. Isso. Ok, então fique à vontade. Eis-me aqui, tantas fraquezas
da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão irracional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, no meu coração é o teu lugar, vem fazer morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão irracional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim, no meu coração é o teu lugar, vem fazer morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh, no meu coração é o teu lugar, vem fazer morada. Espírito Santo mora em mim, no meu coração é o teu lugar, vem fazer morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que unção na voz, que suavidade. Algumas pessoas, como sempre, me gastando ali, me zoando. Giovanni querendo fazer a segunda voz e não pode, não dá, porque tem um delay, não posso cantar junto para não estragar, não atrapalhar. Muito obrigado. Deus te abençoe. Continue conosco, porque Deus tem uma palavra da parte... o Bispo Abner tem uma palavra da parte de Deus para o nosso coração nessa noite. Tá bom? Tudo de bom. Deus abençoe. Muito bem, nós ouvimos Samara Santos, da Assembleia de Deus de... Já esqueci a igreja. Pastor João Marinho, Vila Sapê. Ok, Vila Sapê. Agora, sem mais perda de tempo, 21h13. Vamos chamar, então, o Bispo Abner. Vamos chamar o Bispo Abner. Aqui o nosso presidente. É uma responsabilidade, um privilégio, uma alegria. Oh, glória a Deus! Estamos aqui. Glória a Jesus. Presidente, eu quero dizer que é uma honra, um privilégio, uma satisfação enorme. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus continue abençoando desde já. Muito bem-vindo a essa live que está sendo transmitida pelo Facebook, pelo canal do YouTube dos adolescentes, a partir aqui do Instagram. Deus abençoe o senhor. Amém. Nós temos mais perguntas para fazer, mas
Deus Sim, pode abençoe falar. a todos aqueles que estão participando dessa live, os que já chegaram, os que estão chegando. Deus abençoe a todos nessa noite. Amém. Maravilha. Bispo Abel, nós temos umas perguntas, são apenas 4 perguntas para fazer, e depois a gente deixa o senhor ministrar uma palavra ao nosso coração. Vai lá. A primeira pergunta é: como foi a sua adolescência? Tem líderes nessa live, mas também tem adolescentes, e aí certamente tem gente curiosa para saber o quão era diferente naquele tempo, como é que foi a adolescência do senhor. A gente sabe que foi na igreja, na casa do Senhor. É verdade, foi um tempo muito especial, muito maravilhoso. Eu nasci em um lar cristão, em um lar evangélico. Quando eu vim ao mundo, meu pai já era pastor numa cidadezinha no interior chamado Capão Bonito, no interior do estado de São Paulo. Ali nasceu eu e nasceu a Vasti. Depois dali nós mudamos para Garça, interior de São Paulo também. Aí nasceu o Samuel, hoje bispo Samuel Ferreira. Então, desde o princípio, nós fomos criados dentro dos padrões do cristianismo. Sempre fomos membros da Assembleia de Deus em Madureira, do Ministério de Madureira. Eu não conheço outra igreja, eu não conheço outro ministério, eu nunca pertenci a nenhuma outra denominação que não fosse a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A minha adolescência, eu passei ali na cidade de Campinas. Meu pai, depois nós saímos ali de Garça, fomos para Bauru, ali abrimos a igreja, depois de Bauru viemos para Vila Alpina, aonde no ano de 1990 eu voltei a ser pastor daquela igreja. Em 1974 nós mudamos para Brasília. Hoje é a Catedral, a Baleia, não é? Sim. Naquele tempo não tinha isso tudo que está lá hoje, né? Hoje a igreja está formada, está linda, está bonita. Naquele tempo era um galpão improvisado e aquela obra estava em construção. Meu pai trabalhou muito ali. E no ano de 1979, então, meu pai foi transferido para Campinas. E em Campinas eu fiquei do ano de 79 até o ano de 1990. Então, parte da minha mocidade, ou melhor, a melhor parte da minha vida, eu vivi ali em Campinas. Ali eu fui junior, ali eu fui adolescente. Vale dizer que o trabalho dos adolescentes naquela época não é como é hoje. Isso que eu ia perguntar. Era junto? No tempo da nossa igreja, mocidade e adolescente era tudo junto. Então, não tinha esse cuidado que se tem hoje, não é? Até porque no estado de São Paulo não tinha tradição de ter trabalho de adolescentes. Isso veio da década de 90, 95 para cá, e que isso foi criando essa concepção. Até então não tinha. Até mesmo Madureira não tinha o departamento de adolescentes. O departamento de adolescentes, quem fundou fui eu. Só tinha o trabalho de mocidade, não é? Então começou na sugestão do trabalho. Isso. Depois, conversando com então César Santana, que era... eu indiquei ele para ser líder dos adolescentes. E aí, então, nós fizemos separação entre os adolescentes e a mocidade, não é? Então, aí que se criou o departamento dos adolescentes, o congresso dos adolescentes, os cultos dos adolescentes, a classe de escola dominical dos adolescentes. Dos adolescentes. Porque até então não tinha nem a revista de escola dominical. A revista de escola dominical dos adolescentes era a revista dos jovens, não é? Dos jovens e adultos. Dos jovens e adultos, não é? Hoje, o departamento de adolescentes na editora Betel está dividido até em dois departamentos, em duas faixas etárias, não é? De lição de escola dominical. Isso foi criado pela Bispa Marvi. Mas, então, não existia nem revista de adolescente. Então, foi criado o departamento de adolescentes porque o nível de abordagem, de tratativa e o momento que eles estão vivendo são absolutamente distintos, não é?
Então, naquele tempo, voltando, era tudo junto, era mocidade, adolescente. E a gente foi sendo criado naquele caldo de Assembleia de Deus ali. Naquele tempo, a Assembleia de Deus era muito tradicional, muito apegada às tradições. Ainda somos, não é? Mas naquele tempo era muito mais, né? Eu sou do tempo que não podia ter instrumento. Por exemplo, guitarra era proibido na igreja. Bateria. Né? Bateria, misericórdia, meu irmão. Bateria nem fala. Aquele era o caixote do Satanás. Né? Era assim que era tratado. Né? No tempo que fui adolescente, não existia esse sintetizador, o que você chama de piano hoje. Não tinha nada disso. Era órgão mesmo, aquele Minami antigo. Não é? Era o máximo que tinha. Não tinha teclado como tem hoje. Eu acredito que para cantar, por exemplo, videira, num congresso como a gente canta videira e todo mundo mirando. Esquece isso. Esquece isso. Isso não existia. Isso não tinha nenhuma chance. Na verdade, quem trouxe esse novo modelo de louvor, esse louvor congregacional, participativo, quem trouxe isso foi o grupo Vencedores por Cristo. Eles são pioneiros nisso aí, não é? Antes surgiu o então Grupo Elo, não é? Mas era uma outra concepção. Né? O Grupo Elo era mais ou menos uma espécie de um quarteto, uma coisa muito bem feita. Mas o louvor congregacional, não exatamente os termos que teve, foi o Grupo Vencedores por Cristo, que eu tive o privilégio de trazer agora um dos seus fundadores, o pastor Guilherme Quero, eu trouxe da América, porque eu tinha vontade enorme de conhecer. Teve uma influência muito positiva na minha formação. Então, foi dali para frente. Mas mesmo o Grupo Vencedores por Cristo teve uma resistência extraordinária na época. Não é? Porque eles já traziam guitarra, traziam bateria, violão de corda. Não é? O máximo que podia ter na igreja tocando era violão. Mas aquele violão, aquela coisa antiga. Nada parecido, nem perto parecido com hoje. O senhor toca algum instrumento musical ou não? Nada, absolutamente nada. Tive muita vontade de aprender, mas eu sofri um bloqueio emocional. Naquela época tinha um maestro da banda chamado Lindário, de saudosa memória. E aí, para aprender música, você tinha que estudar o Bona. Bona é um método de ensino antigo. Método de solfejo, né? E você tinha que estudar aquilo ali, tinha as lições, não é? E eu tinha muita dificuldade de aprender aquilo. E o Lindário, coitado, ele não tinha muita paciência, e aí um dia ele botou eu para fora da escola, né? Falou, rapaz, não adianta, vai procurar outra coisa para fazer na igreja, porque você é muito burro, você não vai aprender isso aqui nunca. E a verdade é que eu não aprendi mesmo. O jeitão dele, né? Militarzão, daquele bem raiz mesmo, né? Eu acabei não aprendendo. Aí Deus também me levou por outros caminhos, né? Mas eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. É isso. Sempre, aliás, eu amo louvar a Deus, né? Pastor Joelson Matos passou aqui dizendo que ama, e nós realmente amamos ouvir o senhor cantar. Eu não sei das pessoas que estão conosco aqui, quem estava comigo ontem no culto e que viu o Bispo Abner orientando como é que você tem que cantar da harpa, com a vibração que tem que cantar. Isso é muito bom. Agora, louvado seja o nome do Senhor, meu bispo, que graças a Deus, mesmo com as tradições um pouco mais rígidas, que a doutrina é a mesma, a Assembleia conserva a doutrina, mas mesmo com as tradições mais... Tinha muitos costumes. E eu quero dizer o seguinte, eu não recrimino em nada, não, porque era um outro momento da história que o Brasil estava vivendo. Nós estávamos saindo de uma ditadura, não é? Onde havia realmente cerceamento de direitos. Você não podia ter movimentações nas praças das ruas sem antes comunicar às autoridades. Naquela época, surgiu aqui o movimento rock e também da chamada Bossa Nova, e isso tudo ia em contrariedade
com que a ditadura entendia na época, né? Então, a igreja teve uma postura muito conservadora nesse sentido, para não ter dificuldade com as autoridades. Eu fui criado e nada disso me impediu de servir a Deus. Nada disso me impediu de servir a Deus. Muito pelo contrário, nós não tínhamos essas condições, mas tínhamos outras, não é? Se tinha menos teologia na época, então as pessoas buscavam mais a Deus, entendeu? A gente era muito de joelho no chão, campanha de oração, jejum, leitura da Bíblia, evangelismo ostensivo na rua, não é? Pastor Ivaldo colocava o senhor para orar de joelho. Seu líder, pastor Ivaldo. O pastor Ivaldo colocava o senhor... O Orivaldo foi líder de mocidade. Eu já era jovem, não é? E a vigília naquela época não é essa vigília que tem hoje, não é? Essa vigília que tem hoje é um cultão de louvor a Deus, se ora, canta, louva a Deus, não é? Tem toda uma dinâmica para poder passar a noite mesmo, senão você não dorme, né? Naquela época, não. Vigília, ela cantava 2 hinos da harpa, metia o joelho no chão e era 3, 4 horas de oração. Pegava assim das 10 e até as 2 da manhã, orando mesmo. Tinha que orar e orar e orar. E não podia ficar nem de joelho dobrado com a boca fechada, não. Tinha que mostrar que estava orando mesmo. Porque os diáconos passavam. Glória! Ora, irmão, acorda! Né? Cuidado, Jesus está voltando. E a gente orava, depois batia, chegava 2 horas da manhã, a gente tinha um intervalo, saía assim uns 15 minutos, tomava um café com leite, alguma coisa que tinha ali, numa cantina, 15 minutos depois, canta mais 2 hinos da harpa e mete o joelho no chão e vai levantar só 5h30 da manhã. Era desse jeito. A pessoa dizia, pastor, naquele tempo era... Não, irmão, igreja sempre teve coisa boa e teve coisa difícil a vida inteira. A pessoa diz, aquele tempo era muito bom, era maravilhoso. Não, aquele tempo era bom, mas o tempo que nós estamos vivendo é muito melhor. Não tenha dúvida nenhuma, não é? Cada dia a gente vai servindo a Deus, vai aprendendo, então é cada dia melhor. Eu não me arrependo de ter vivido aquela época, não. Aquela época me trouxe esse caldo de força, né? De vitamina espiritual para suportar os embates dos dias de hoje. Então, eu glorifico a Deus. Muita gente, por causa da dureza, aquela coisa toda, muita gente foi para fora da igreja, não voltou. Mas hoje, mesmo com toda vamos dizer assim, as possibilidades que a gente tem, que são muito melhores que antes, as pessoas continuam, uns ficam na igreja e outros vão para fora. Então, não dá para dizer que aquela tempo foi ruim, não, perdi muita gente. Hoje a gente perde também, né? Perde também. Não culpo nada os meus pastores naquela época, não. Não culpo nada. E não a lição que a gente vivido aquele momento. Perfeito. A lição que a gente tira, então, e que o adolescente precisa ouvir, porque essa live vai ficar salva depois nas nossas redes sociais e outras pessoas vão acessar depois. A lição que fica, não invente desculpa para sair da igreja. Não tem as dificuldades, as restrições não são desculpa para sair da igreja. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A desculpa é querer amar o mundo mesmo e as coisas do mundo, não é? Não tem isso. Aquela época era difícil, mas nós permanecemos, não é? A época de hoje também não é fácil, não é? Os jovens de hoje não têm nós naquela época não tínhamos Instagram para falar, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos Facebook, não tinha rede social, não tinha nada, não tinha nem celular, né? Não tinha nem linha telefônica, Giovanni. Naquela época não tinha nem... Quem tinha uma linha telefônica era uma pessoa rica no Brasil. Rico. Era muito rico, tinha muita posse. Tem uma linha telefônica dessas que a gente nem usa mais dentro de casa, né? A chamada linha fixa, né? Eu não sei qual foi a última vez que eu usei esse telefone aqui em casa. Naquele tempo, quem tinha isso era muito rico, não é? Agora, junto com a tecnologia, junto com a internet, veio a Infernet, não é? Nós temos uma internet paralela sendo usada pelo diabo que está trazendo uma desgraça. Uma destruição. Né? Uma destruição. Então, a época que nós estamos vivendo hoje são épocas de facilidades, mas que também são épocas de muitos problemas. Então, eu vou dizer a você, qual foi a época mais fácil de ter vivido? Aquela época ou essa época? As duas teve as mesmas dificuldades. A questão é quem ama Jesus.
quem entende o plano da salvação e sabe que Glória. sem Deus nós somos absolutamente condenados a viver o juízo eterno de Deus. Quem entende essa verdade, porque o plano da salvação é isso, é você entender que o que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez. Ele já fez. Nada pode ser substituir ou ser igualado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é? Graças a Deus. Nós fomos salvos, sarados, justificados, apaziguados em Cristo. Esse é o projeto da salvação. E nós temos que viver essa salvação aqui na Terra, porque nós estamos numa passagem aqui, 50, 60, 70 anos, que passa muito rápido, meu filho. Eu tinha 15 anos um dia desse, já estou com 57. Isso passa muito rápido. Se Passa eu pudesse muito deixar rápido. uma palavra aqui, por favor, não pense duas vezes, viva o máximo que você puder servindo a Deus, porque quando você chegar na minha idade, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Vamos anotar essa frase: viva o máximo do tempo que puder servindo a Deus. Bispo Arlon tem outras 3 perguntas. Vamos lá. Bem, o senhor tem quanto tempo? De Madureira, o senhor tem quanto tempo? Bom, pastor em Madureira? Isso. Eu vim para cá no ano de 1991. Agosto de 1991. Eu agosto de cheguei aqui no Rio 91. de Janeiro, e no ano de 1995 eu assumi a presidência da igreja. Então, aí tem que fazer a conta, né? Não, tudo bem. De lá para cá, eu acredito que o senhor nunca viu uma cena como essa que eu vou lhe mostrar agora, uma foto do celular. Sim. É o senhor com a igreja vazia. Essa foto viralizou. A minha pergunta é, essa foto chegou em muitos lugares. Bispo, qual é a emoção, qual é a sensação do senhor acostumado com multidões, com convenções, com casa lotada, e por um problema realmente mundial, a igreja... Hoje a gente já está voltando parcialmente com aqueles cuidados, mas nesse dia aqui, bancos vazios. Fala um pouco da emoção desse dia, por favor. Eu preguei por quase 90 dias para os bancos da igreja. Vamos lá, vamos examinar um pouquinho o que está acontecendo no mundo. Esse vírus, ele começou a rodar no mundo, começando lá pela China, no mês de setembro de 2019. Os primeiros números começaram a aparecer aqui no Brasil no mês de março de 2020. Então, vamos lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses depois é que as autoridades resolveram acordar para tratar desse assunto. E interessante que foi exatamente depois que passou o carnaval. Então, eu tenho muita dificuldade em entender a inteireza de coração dessas autoridades, se eles realmente estavam preocupados com as vidas humanas, em poupar a vida humana. Porque se estivesse preocupado, o mais racional, mas não tenha dúvida, não era permitir que pessoas do mundo inteiro viessem aqui para o Brasil, para Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia. Não é? E Ceará, né? Você veja que exatamente são os estados que têm o maior índice de pessoas infectadas pelo Covid. Se eles estivessem realmente interessados em preservar as vidas, como é que esse vírus foi chegar só 6 meses depois aqui? Eu tenho casos de irmãos na igreja que eles tiveram Covid em dezembro de 2019. Dezembro de 2019, eles tiveram Covid. Não sabiam que tinham Covid. Hoje eles sabem que tem Covid porque fizeram a sorologia e descobriram os sintomas que eles estão absolutamente imunizados. Eu estou falando, Giovanni, de pessoas muito próximas da gente. Entendeu? Eu estou falando, por exemplo, do Renan. O Renan teve isso em dezembro. Não é? O senhor pai dele teve algum tempo depois. Mas os sintomas que eles tinham eram todos, mas ninguém sabia, porque ninguém falava nisso aqui. Não é?
Eu estou falando, não é do que eu ouvi falar, estou falando de fatos que nós estamos vivendo, de pessoas que estão muito próximas dele, estão no meu entorno ali todo dia comigo na igreja, não é? Então, esse vírus chegou aqui, fechou o carnaval, é um vírus folião, chama ele de vírus folião, né? Que ele esperou o carnaval passar para depois começar a infectar os brasileiros, né? Então, eu tenho muita dificuldade de entender esta situação. De qualquer maneira, de repente, nós nos acordamos e nos vimos diante de uma situação dessa, não é? Fecha tudo, lockdown, não é? Aqui no Rio de Janeiro não teve lockdown. Teve lockdown, sim. Nós tivemos logo de cara, para a igreja foi lockdown. Na igreja foi lockdown. Absolutamente impedido de poder realizar culto. E aí eu tinha que conversar com os irmãos, falar com a igreja. Eu precisava perguntar, porque a igreja, é muito importante dizer isso, a igreja não entrou de quarentena. A igreja nunca esteve e nunca estará em quarentena. A evangelização nunca estará em quarentena. A pregação do evangelho nunca estará em quarentena. A palavra de Deus não está em quarentena. A oração e o jejum não está em quarentena. Não é? Aleluia. O que nós fomos obrigados a entrar, não é? Foi num lockdown em respeito à orientação das autoridades. Em respeito à orientação desde o primeiro momento, não é? Porque era uma situação nova, nós também não tínhamos noção. Eu também, de certa forma, hoje entendo um pouco dessas decisões que as autoridades tiveram que tomar, ainda que tardia, não é? Eles tiveram que tomar, porque a realidade é o que eu sempre digo lá em Madureira. Mas não vamos usar máscara, não vamos ter distanciamento social, não vamos... Mas a verdade é que no mundo inteiro foi a única receita que eles acharam. Joga as pessoas dentro de casa, não é? Só sai para casa se for para comprar alguma coisa ou para ir trabalhar, depois volta para casa, fica dentro de casa e quando faz isso, usa máscara e passa álcool em gel. Essa é a receita que se foi feita no mundo inteiro. Não foi aqui no Brasil. Foi no mundo inteiro. No primeiro momento, nós não entendíamos, nunca vivemos isso. E, de certa forma, as autoridades... Não há registro na história. Não é uma situação dessa nova do mundo. O que é assustador é que um vírus parou o mundo. Parou. Um vírus parou o mundo. E a minha maior preocupação preocupação é forma de falar, não é? Mas na minha forma de entender, os malvados desse mundo, os homens malditos, os homens malignos, não é? Eles já descobriram que podem parar o mundo com um vírus, não é? Então, nós não teremos dias fáceis daqui para frente. Nós temos que estar preparados, não é? Passado essa confusão, nós vamos precisar ir às casas legislativas e colocar a igreja como assistência religiosa como uma atividade essencial. Não é possível que um posto de gasolina é atividade essencial. Restaurante é atividade essencial. Supermercado, que hoje não é só, não vende só alimento. Você pode ir num grande supermercado hoje, a pouca coisa que tem lá é alimento mesmo, porque lá tem de tudo para vender, menos alimento. Não é? Alimento tem pouco, 2/3 de qualquer outra coisa e 1/3 de alimento. Para comida tem muita coisa. Né? Hoje o supermercado vende geladeira, vende televisão, vende computador, vende celular. Não é? Então, na verdade, é um shopping que tem. Um shopping dentro de um mercado. Com o nome do supermercado, não é? Se fosse para atendimento mesmo, deveria ter que fechar aquela parte. Não vai comprar nada, não. As lojas não podem vender, não vende nada, não. Fica só vendendo alimento. Não foi o que aconteceu. Não. Né? Então, esse shopping, farmácia, atividade essencial, né? Loja de material de construção atividade essencial. Por que não a igreja evangélica? Ou por que não a assistência religiosa? Bom, voltando à foto. De repente, eu chego para dirigir o culto na primeira terça-feira do mês de março e encontro um tempo absolutamente vazio, não é? E aí a sensação foi, num primeiro momento, muito estranha, não é?
Mas aí o Espírito Santo vai dando graça e nos capacitando, não é? Glória Eu preguei com a mesma motivação, com a mesma emoção, de que eu estivesse pregando para aquele templo lotado. Isso não me causou nenhuma estranheza, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu tinha certeza que as ovelhas do Senhor que estão sob o meu pastoreio, não é, foram doutrinadas, ensinadas. Essa é uma igreja histórica, não é? E que, independente de nós podermos estar num culto presencial, eu tinha certeza absoluta que todos estavam em sintonia, em comunhão com Deus, muito mais. Sim. Não é? Mas a ovelha que ouvia a voz do seu pastor, não é? Perfeito. A boa ovelha ouve a voz do seu pastor. E aí eu louvo a Deus por esse meio de comunicação extraordinário. Nós passamos a descobrir a importância da internet para a evangelização. Isso não pode parar nunca mais. Eu concordo com o senhor. Mesmo depois a igreja voltando, eu acho que vale a pena investir e incrementar muito mais, não é? Porque nós não sabemos qual vai ser o próximo vento que vai vir aí pela frente, não é? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Pensar que isso é um fato isolado na história não é. Primeiro, é um sinal da volta de Jesus. Ponto. Isso é um sinal evidente da volta de Jesus. Ainda ontem nós estávamos ministrando sobre isso lá na igreja, não é? Sim. E, em segundo lugar, não é um fato isolado. Isso poderá acontecer outras vezes. E a igreja tem que estar pronta, não é? Para não parar o seu trabalho, mesmo com as autoridades nos criando dificuldades, nós precisamos usar esse meio de comunicação muito mais. Isso aqui, antigamente, para você ter um programa de televisão, você pagava uma fortuna. Hoje, meu irmão, você pode pregar o evangelho 24 horas por dia, de graça. De graça. De graça, meu irmão. É só colocar. Muito bem. A palavra de Deus pregada há 50 anos atrás e a palavra de Deus ministrada hoje, ela tem a mesma força, o mesmo impacto. É o mesmo poder. Porque ela não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Não é? Então nós temos que, Giovanni, aperfeiçoar essas ferramentas, criar plataformas digitais, não é? Ter presença mais marcante nisso, né? Não vamos deixar que o diabo tome conta disso, não. Isso aqui foi Deus. Principalmente para o nosso público de jovem, de adolescente, eu acho que precisa realmente. Então, eu deixo a minha palavra para aqueles adolescentes e líderes que estão conosco, você que se importa, você que se preocupa com igreja cheia, está aqui o exemplo do nosso bispo, para a gente nunca mais esquecer. Pregue a palavra em qualquer circunstância. Bispo Abel, temos mais outras duas perguntas. Vamos lá. Tem muito adolescente que se falam comigo, eu sei que tem muito mais gente que tem certeza do chamado, tem vontade desse chamado, de ser pastor de igreja, ser pastor dirigente, pastorear um rebanho. Qual é o conselho que o senhor dá? Assim, há alguns pastores aqui, vi alguns passando na live, mas qual o conselho que o senhor dá para aquele que ainda não chegou ao pastorado, aquele adolescente, 15 anos, 16 anos, e sonha em ser pastor? Que conselho o senhor daria para esse adolescente? Primeiro, viva a adolescência e a juventude da melhor maneira possível, não é? Procure aprimorar-se como cristão, não é? Na vida de comunhão com Deus. Não existe ministério que seja aprovado que não passe por duas coisas: estudo da Bíblia e oração. Comunhão e palavra de Deus, não é? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra de verdade. Tem que ter amor à palavra de Deus. Ler a Bíblia de maneira sistemática, Giovanni. Ou seja, faz um programa de leitura, não é? E leia a Bíblia de maneira sistemática, de Gênesis a Apocalipse. Não é? A pregação em si, a ministração, ou melhor, a oratória, isso é algo que você, ao longo do tempo, vai adquirindo com a experiência, com o treinamento, não é? Mas a inspiração, não é? Ela vem e é decorrente da presença do Espírito Santo na sua vida e da sua aplicação em ler a Bíblia, não é? Você não pode só estar vocacionado para oração, é para você afinar a sua comunhão com Deus. E a leitura da Bíblia, a leitura de maneira sistemática da Bíblia, é que vai trazer a você a capacidade, não é?
para não envergonhar-se e não envergonhar o Evangelho, não é? Precisa manusear bem a espada do Espírito. Precisa ter conhecimento. Não existe outra forma de vocês que não seja a leitura da Bíblia. Segunda, outra coisa importante, não é? Logo que puder, fazer um curso teológico. Não espere para ser obreiro para fazer um curso teológico. Hoje as facilidades são imensas, você pode estudar em casa, não é? Você precisa ter um conhecimento teológico para você saber como é que você manuseia este livro, esta palavra, não é? Você precisa conhecer a história da Bíblia Sagrada, você precisa conhecer o que é o Pentateuco, o que são os livros históricos, o que são os livros poéticos, o que são os livros profetas menores, profetas maiores, não é? O que cada um traz, qual é a mensagem, em que época, estudar a história dos reis de Israel, pelo menos se colocar no tempo e na história, não é? Para não ficar perdido, conhecer, ler os evangelhos, para conhecer a constituição do reino espiritual sob a égide da graça, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois estudar as epístolas de Paulo. Isso tudo você vai conseguir ter conhecimento para poder se posicionar diante de qualquer texto da Bíblia, não é? Através de um curso teológico. Precisa fazer. Você não precisa esperar, eu vou primeiro casar para depois fazer. Não faça isso. Eu vou primeiro me formar. Não precisa. Dá para fazer as duas coisas. Isso é fácil hoje, tem uma facilidade extraordinária. Não é? Nós temos o nosso instituto, o Instituto Bíblico Ebenezer. Tem curso básico, curso médio, bacharel em teologia. E você pode fazer, com exceção do bacharel em teologia, você pode fazer todo ele por correspondência ou então através das plataformas digitais, não é? O ensino à distância. Então, há uma facilidade muito grande, que na época nós não tínhamos essa facilidade que temos hoje. Então, fazer um bom curso teológico, não é? Terceira coisa, não é? Estar sempre aprendendo com o seu pastor, não é? O pastor, aquele que eu coloquei ali na frente, um dirigente do trabalho, ele pode ser um homem simples, mas aquele homem tem uma experiência, ele tem uma capacidade dada por Deus que você tem muito para aprender. E para aprender, a gente precisa ter humildade, não é? Precisa ter humildade. Mas ele é um homem letrado e tudo, mas ele já passou por uma estrada que você ainda não passou. Você ainda vai passar, né? Então, ele vai te indicar o caminho. Vai por aqui, vai por ali, não é? Eu, desde a minha infância e a minha juventude, eu passei na casa de Deus. Eu coloco paletó e gravata desde os 14 anos de idade, não é? Eu sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus, pelo Evangelho, pela pregação, não é? O senhor foi a diácono com 14? Eu fui a diácono com 14 anos. Não Entendi. É? Eu sou pastor dirigindo igreja, congregação. Eu sou pastor há 37 anos. Né? Glória a Deus. Então, mas tudo tem um início. Tudo tem um começo. Perfeito. Então, eu devo rever voltado para isso. Sim. Oração. Da Bíblia, oração. Leitura da Bíblia. Procure e faça um curso teológico. Seja um aluno e respeitar a autoridade da escola dominical, porque a escola dominical é a escola das escolas. Escola dominical. Todo domingo você estuda um tema diferente. Não é? Se você pegar as revistas de escola dominical, elas por si só já é um livro de esboço de pregação extraordinário. Né? Que riqueza, que oportunidade, que privilégio a gente ouvir. Aproveitar esse material, viver isso. O senhor falar. Na sua Bispo Abner. Tem que viver isso. Isso é muito importante. Tem que ser apaixonado por Jesus e não se preocupar, porque o Deus que chama também é o Deus que capacita. Mas essa capacidade você também tem que buscar. Né? Glória a Deus. Tem que ter aplicação. Em tudo na vida tem que ter aplicação. Perfeito. Eu vou pedir o Aldo, porque a gente vai colhendo algumas frases para depois fazer algumas artes e disparar nas redes sociais. Anota, por favor, que o Bispo Abner falou ainda há pouco, que o estudo da palavra é a ferramenta que possibilita não se envergonhar e não envergonhar o Evangelho. Exatamente. Eu achei isso riquíssimo, riquíssimo. É isso. Bispo Abner, nós temos 12 minutos para acabar a live, o tempo passa muito rápido. Eu vou fazer
eu vou fazer a última pergunta para o senhor e depois vou lhe deixar com as considerações finais para os nossos adolescentes. Amém. A última pergunta é uma pergunta inusitada. O senhor sabe que futebol não é pecado. O senhor gosta de futebol. Eu também gosto. É isso aí. Eu também sou flamenguista. A pergunta que eu vou fazer ao senhor é o seguinte: há quanto tempo o senhor é flamenguista? Eu sou flamenguista depois que eu vim para o Rio de Janeiro. Eu preciso confessar, a verdade é essa, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tinha do Flamengo, como tem agora. Eu fui criado no interior de São Paulo, não é? Lá em casa todo mundo era corintiano, né? E eu gostava muito do Palmeiras naquela época. Não esse Palmeiras hoje está ganhando tudo. Era um Palmeiras fraquinho mesmo. Depois de Ademir da Guia não teve mais ninguém. A gente só perdeu. Mas eu gostava muito do Palmeiras. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, aqui não tem como assistir Palmeiras, jogo do Palmeiras, não tem mais aquele clima. E aí eu comecei a estudar um pouco os times e ver os jogos e tal. E aí, quando eu vi aquela massa rubro-negra, aquela nação extraordinária, que essa torcida vibrante, alegre, que é a torcida do Flamengo, eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui, sabe? E aí eu comecei a gostar do Flamengo, lógico. Tenho uma admiração muito grande pelos outros grandes times aqui do Rio de Janeiro, o Vasco, o Botafogo, tem um time de tradição, não é? O próprio Fluminense. Mas quando o senhor veio para o Rio de Janeiro, o senhor já veio com o coração para o Flamengo. Porque, nós temos pastores que viram a casar. Pastor Alain Aplicanet está conosco nessa live. Eu tenho que gastar. O pastor Alain, só sabe, era tricolor. Depois que viu que não estava mais, mudou. O senhor não. Chegou no Rio já era Flamengo. Eu estou desconfiado que o Alain é fluminense, continua sendo fluminense. Ele fala esse negócio só para me provocar, entendeu? Que já teve jogo que eu levei ele, botei lá na torcida do Flamengo e disse, ó, ou você vira Flamengo agora, eu vou te denunciar aqui. Mas eu acho que ele é fluminense. Acho que o Alain não é nada, sabe, irmão? Ele é o time que ganha, entendeu? Agora, presidente. Eu passei a admirar muito o Flamengo pela torcida, não é? E eu sou da época do Flamengo que a gente não estava ganhando nada, né? Nós passamos um tempo aí difícil mesmo. Mas a torcida nunca desistiu do time, não é? E agora que a gente está vivendo um momento especial, conseguiu colocar em ordem lá a situação econômica, financeira do clube, conseguiu fazer boas contratações e estava fazendo um negócio mesmo. Eu estou desconfiado que esse vírus aí foi para parar o meu Flamengo, entendeu, irmão? Olha, presidente. Não estou bem na hora, rapaz, de começar. Liguei agora há pouco no 39 aqui, né? Em casa, Sport TV, né? Vendo o jogo da Seleção Brasileira de 1900 e bolinha. Vai ser muito bom, até para elevar o moral, a autoestima das pessoas, né? O esporte é saúde, esporte é vida, esporte é importante, esporte é entretenimento. A gente tem que ver o esporte como entretenimento. É torcida e tal, não, isso é entretenimento, gente. Isso é para a vida não ficar tão chata, tão tediosa. Aí você tem o entretenimento. Aqui no Brasil, o futebol é um esporte predileto dos brasileiros. E sempre vai ser, nunca vai deixar de ser, não é? O futebol tem que ser visto como um entretenimento. É uma coisa para a gente distrair, brincar, mas não passar disso. Nada de levar a sério, chorar todo dia. Se acabar, perdeu. Para com isso. Por incrível que pareça, o esporte, além de ser saúde e entretenimento, é uma ferramenta que a gente pode usar. O senhor nos autorizou a fazer já 2 edições de Jogos Olímpicos. Acaba sendo uma ferramenta para evangelizar. Né? Fantástico. E aí nós já estamos falando num nível de esporte extraordinário, né? Nós tivemos o privilégio, o Giovanni, as pessoas não pararam para pensar, nós tivemos o privilégio de viver uma Olimpíada Mundial aqui no Brasil. Isso é uma coisa fantástica, meu filho. Talvez a gente não viva para voltar a ver isso, né? Eu fui assistir a última corrida do Usain Bolt, lá no Engenhão, não é? Quando ele correu os últimos 100 metros. Momento histórico. Né? Isso é uma coisa que você não esquece nunca mais. Não é? Gente, eu assisti isso aqui no meu país, na minha cidade, que
dentro aqui, perto aqui de Madureira, um momento extraordinário. Então, esses jogos que são realizados pelos adolescentes podem despertar o desejo, porque é uma vontade que a pessoa... Ninguém nasce com esse dom. Pode até nascer com uma predisposição para isso, mas tem que aperfeiçoar, não é? Isso pode... Amanhã nós temos atletas extraordinários que surgiram de ganhar uma brincadeira como essa dos Jogos Olímpicos e tal. Nós vimos agora há pouco a irmã louvando a Deus aqui, fez daquele festival, ela disse, é por aqui que eu vou, Deus me chamou para isso, e está se aprimorando. Assim também é o esporte, não é? Esporte é vida, é saúde, esporte é muito importante, e nós somos representados também no Brasil e no mundo através do esporte. Quando você vê um brasileiro ganhando uma medalha, você se sente absolutamente contemplado por aquilo, né? Uma Perfeito. coisa A gente está ali especial, também. Né? É muito forte essa questão do patriotismo, né? Do nacionalismo. É muito forte na vida da gente. Eu parabenizo aí o esporte, tem de mim o meu apoio, o apoio da convenção, e que dera a Deus que todos os adolescentes pudessem praticar algum tipo de esporte, seja luta, seja futebol, natação, corrida, não é? Ou qualquer outra modalidade. Isso é muito importante. Isso é você ter qualidade de vida nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo, né? Maravilha. Bispo Abner, nós temos 4 minutos para encerrar. Eu quero fazer primeiro as minhas colocações, depois o presidente vai encerrar a live. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, agradecer ao Senhor pela confiança em nos manter nessa posição. Amém. E agradecer ao Senhor, mesmo com tantas atribuições, por disponibilizar o seu tempo para falar para os nossos adolescentes, falar para os nossos líderes. Assim, o Senhor mesmo disse, é muito importante que a ovelha ouça a voz do seu pastor, por isso nós fizemos questão por esse momento aqui. O Senhor foi riquíssimo, nós temos várias anotações, são Amém. Vários comentários aqui. Inclusive, precisamos ter nosso bispo nos Jogos Olímpicos. Já pensou? Certamente. Com o maior prazer. Com certeza eu vou. Vou passar um dia com vocês lá. Com muito prazer. Perfeito. Com muito prazer. Graças a Deus. Né? Eu quero parabenizar e quero incentivar isso. Estou morrendo de saudade de vocês novamente. Estou morrendo de saudade do nosso congresso, que estava marcado, agendado já agora. Gente, é bom demais. Vocês não sabem como aquilo faz bem para o meu coração, para o meu ministério. Eu me sinto contemplado, feliz quando eu vejo aquela igreja lotada de jovens, todos buscando a Deus, não é? Aqueles festivais, mesmo jogos. Isso é muito importante. Eu me sinto orgulhoso no sentido nobre dessa palavra. Glória a Deus. Muito bem, algumas pessoas perguntando, mas já vai acabar? Sim, já vai acabar. E a nossa audiência nessa live mostra mais uma vez a força que tem a liderança do nosso presidente. Nós estamos na nossa 6ª live, o topo que a gente chegou foi 220, a gente está aí com mais de 1.200 pessoas. Amém. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua influência. Isso é muito importante para mim e para todos nós que somos membros de Madureira. O senhor tem aí, é estranho dizer quanto tempo que o meu presidente tem, mas para encerrar a live tem 2 minutos. Deixa eu só deixar 2 versículos para vocês aqui, só para relembrá-los. 1 de João, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz: Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Versículo 14. Eu vos escrevi, pois, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E se a palavra de Deus diz que você é forte, você toma posse dessa palavra. É a palavra que está dizendo, você é forte. E a palavra de Deus está em você. E já tendes vencido o maligno, ou já vencesse o maligno. 3 coisas importantes que eu quero encerrar nessa noite. Primeiro, você é forte. Você é forte. Você é forte. A palavra de Deus diz que você é forte. E se a palavra de Deus está falando que você é forte, você precisa tomar posse dessa palavra. Você é forte. Segunda coisa, a Bíblia diz, a palavra de Deus está em você. Toma posse dessa palavra.
Toma posse das promessas de Deus, não é? Se alegre nesta palavra, se motive nessa palavra, busque as respostas que você precisa nessa palavra, viva intensamente essa palavra. E por último, a Bíblia diz, já vencestes o maligno, ou seja, você tem o poder de Deus para vencer qualquer obra do maligno. A Bíblia diz, aleluia, você não vai vencer, você já venceu. A Bíblia diz, você é forte, você tem a palavra de Deus e você já venceu o maligno. Viva, decida viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Se ela diz que você é forte, que você tem a palavra e que você venceu o maligno, levanta a cabeça, vamos para frente. Nada pode deter o avanço da igreja. Os projetos de Deus na sua vida não poderão ser impedidos. Bispo Abner, muito obrigado. Obrigado! Que síntese maravilhosa, que ministração para encerrar nossa live. Estou extremamente feliz. Deus abençoe a sua vida, a sua família. O nosso abraço, a Bispa Marquinhos. Para todos, viu? E eu quero ver logo, logo de volta àquela casa. Eu quero poder abraçar vocês já de verdade, não mais virtual. Não é? Fique tranquilo, essa pandemia está indo embora, está acabando. Mais 15 ou 20 dias essa porcaria vai embora do Brasil. Não é? A gente vai continuar mantendo os cuidados, mas os números serão outros. A vida vai voltar ao normal. A gente vai